Olá, seja bem-vindo ao MP com você, um programa da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui, nos estúdios da TV Assembleia, a promotora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual, doutora Valéria de Barros. Hoje vamos falar sobre adoção, um dos assuntos mais recorrentes dentro da instituição e que traz sempre e gera sempre muita dúvida para a sociedade. Doutora Valéria, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, para começar, qual o papel do Ministério Público em relação à questão da adoção? O Ministério Público, ele tem um papel essencial na justiça. E como um dos seus encargos principais, né, a fiscalização, né, da correta aplicação da lei e assistência à sociedade e aos vulneráveis. Na adoção, o Ministério Público, ele atua em todas as fases de adoção, podendo inclusive até propor a ação de adoção. Mas ele atua em todas as fases do processo de adoção de crianças e adolescentes. E vamos começar então, o que é necessário para quem tem interesse em adotar, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa que tem interesse em adotar uma criança e um adolescente, ele precisa se dirigir à Vara da Infância e Juventude, mas hoje nós temos o Cadastro Nacional de Adoção de Acolhidos, que é o SNA, que está no site do Tribunal de Justiça, que aqueles casais que pretendem adotar, ou aquela pessoa que não precisa de ser somente casal, né, uma pessoa pode adotar uma criança e um adolescente, basta ele se habilitar. Essa pessoa, ela pode fazer um pré-cadastro lá nesse site. De posse desse pré-cadastro, ela vai se dirigir a uma das varas da infância e juventude do seu município e já com esse formulário preenchido, ou se não conseguir fazer esse pré-cadastro, ela pode preencher esse formulário na vara da infância e juventude. Não é necessário advogados para entrar com esse processo de habilitação. Tem que pagar, doutora? Isso é pago? Não, nada, não tem nenhum custo. Os processos que tramitam na vara da infância e juventude, eles não têm custos. E doutora, o que é necessário para a pessoa poder se habilitar, poder ser habilitada para entrar nesse processo de adoção? É uma série de requisitos, né? Ela precisa de ser maior de 18 anos, ela faz esse pré-cadastro, e depois desse pré-cadastro ela vai juntar os documentos necessários, né? Tem uma série de documentos que constam lá, né, nessa lista de documentos, que é um atestado de sanidade mental, certidões negativas, documentos de identidade, renda, comprovante de residência, entre outros. Ela, de posse desses documentos, na vara da infância e juventude, ela faz a sua habilitação. Depois de habilitada, ela vai passar por alguns procedimentos, conversas com o assistente social, ela vai fazer um curso preparatório, que hoje a gente tem essa previsão, ela faz esse curso preparatório e tem o parecer do Ministério Público. Se for necessário, se o promotor ou o juiz perceber que é necessário conversar com esses pretendentes, designamos uma audiência para essa conversa, se for necessário, e no final, se a equipe multidisciplinar das varas da infância e juventude fizer um relatório favorável, né, e o Ministério Público, de posse desse relatório, entender que aquele casal ele tem, ou aquela pessoa, ela tem condições de adotar uma criança, o juiz também tendo esse mesmo entendimento vai sentenciar e aquela pessoa vai se tornar uma pessoa habilitada. Depois de habilitada, ela é cadastrada no SNA e aí no seu município e no Cadastro Nacional e aí dependendo do seu perfil, né, ela vai adotar uma criança ou um adolescente. Só para a gente esclarecer, a SNA é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimentos, que está, e hoje ele está no site do Tribunal de Justiça, no ícone SIGA. Doutora, agora uma questão, quanto tempo demora para essa, vamos chamar essa primeira fase, essa fase de habilitação das pessoas?
O processo de habilitação é uma das grandes novidades, né, da lei de adoção, dessas modificações que aconteceram no Estatuto da Criança e do Adolescente, é que hoje nós temos prazos, né, então isso é um avanço muito grande. Para o processo de habilitação, o prazo são de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias. O prazo de adoção, do processo de adoção, também são 120 dias, podendo também ser prorrogado por mais 120 dias. Então, essa mudança da legislação, ela trouxe esses avanços, prazos, por que isso? Qual a finalidade? Para tornar o processo de adoção mais célere, para que a gente possa ter um processo de adoção que não se prolongue no tempo e nem se arraste anos e anos na justiça. Porque qual é o objetivo maior? É dar uma família para aquela criança ou aquele adolescente. Quer dizer, a gente está falando aí num prazo total de menos de um ano. Menos de um ano, são 120 dias para habilitação, a pessoa habilitada, ela ingressando com o processo de adoção, o prazo é de 120 dias. Agora, o prazo em que ela vai permanecer na fila, esse prazo depende muito do perfil que os pretendentes colocaram no seu formulário. Se o perfil hoje é uma criança, um bebê, branco, sem grupos de irmãos, você tem um perfil mais restrito. Então, você vai permanecer na fila, dependendo da sua comarca, 1, 2, 3, 4, 5 anos. Vai depender da fila da sua comarca, porque quando você se habilita no seu município e você fica habilitado para aquelas crianças e adolescentes do seu município. Você também integra o cadastro nacional. Você, às vezes, é chamado para esse cadastro nacional. Mas, então, depende muito do perfil, né? Se hoje uma pessoa se habilitar e sair a sentença dela, transitar em julgado nessa habilitação, ela está inserida no cadastro, e o perfil dela é um adolescente, então, provavelmente, na próxima semana, ela vai ser chamada para ingressar com esse estágio de convivência para o processo de adoção. Então, depende muito do perfil. Eu acho que aí responde, então, a próxima questão que eu ia fazer para a senhora, porque nós temos aí mais de 1.000 pretendentes à adoção e nós temos 100 crianças, um pouco mais de 100 crianças aqui no Espírito Santo, habilitadas aí, prontas para adoção. São números que não fecham. Como que explicar isso, doutora? É o perfil. Então, é o perfil. Se nós tivéssemos, se esse perfil muito restrito, de um bebê, um bebê é um perfil restrito. Se você coloca no seu formulário que você tem o interesse de um bebê de 0 a 6 meses, é um perfil muito restrito. Então, nós vamos ter pouquíssimas opções, porque a adoção, geralmente, ela pode ser por uma entrega voluntária, ou ela pode ser os pais que entregam aquele seu filho para adoção, mas a maioria das vezes ela vem de uma ação de destituição do poder familiar. Então, quando você tem uma criança em uma situação de vulnerabilidade e que ela é acolhida, lembrando que sempre o acolhimento é uma medida de exceção, ela é a última medida que se deve tomar, porque tirar aquela criança da sua família, ela tem direito à convivência familiar, é um direito constitucional. Então, quando você acolhe uma criança e você começa a trabalhar com essa família, então você tem um tempo, você vai trabalhar com a família biológica, você vai trabalhar com a família extensa, para que você possa reintegrar essa criança para o seu seio familiar. Então, isso, às vezes, leva um certo tempo, em alguns casos. Por isso é que eu afirmo que assim, o perfil de 0 a 6 meses é um perfil muito restrito, porque esse período de 6 meses talvez é um período que você está trabalhando com a família para tentar a reintegração, na grande maioria dos casos. Tem outros casos que não, que a criança já chega pronta para adoção. Então, são casos menores. Então, esse é o grande problema desse perfil que não fecha. A gente tem hoje, a maioria dessas 100 crianças que hoje estão disponíveis aqui para adoção, no nosso estado,
A grande maioria são adolescentes, grupo de irmãos e crianças e adolescentes com questões de saúde, às vezes saúde mental. Então, por isso é que essa conta não fecha. E se você olhar a estatística nacional, ela também é muito grande. Então, me parece que são 4.000 ou 5.000 crianças que estão prontas. 4.900. Pois é, 4.900 e nós temos acho que 33 mil pretendentes. Então, aí você percebe que a conta não fecha. E o que me preocupa muito quando eu pego uma estatística dessa são essas crianças que estão entre 4.900 até 33.900 que estão no acolhimento. Então, me preocupa muito também essas crianças que nem estão disponíveis para adoção e que estão no acolhimento. Só para a gente explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, o que é exatamente esse acolhimento? Tá, o acolhimento são instituições. Hoje, a nossa legislação ela prevê duas formas de acolhimento, que é o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. O acolhimento é quando você retira a criança da sua família e você coloca ela em uma instituição ou em um acolhimento familiar, que é também uma forma de acolher, só que essa criança fica ela sozinha em uma família cadastrada, habilitada para receber essa criança, que é um outro assunto também bastante interessante que nós temos que até levar para a sociedade para que eles possam ser famílias acolhedoras. Mas é bem interessante esse programa também. E por isso é que eu falo, a gente tem esses dois tipos de acolhimento, o institucional e o familiar. Então, quando uma criança ela é retirada da sua família, ela vai para uma instituição. Tá certo. Doutor, eu vou pedir licença para a senhora e pedir licença para vocês também. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós retornamos com o programa MP com você, falando hoje sobre adoção, entrevistando a promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Valéria de Barros. Voltamos já. Estamos de volta com o programa MP com você, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça, a doutora Valéria de Barros, ela que é dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Estamos falando sobre adoção. Doutora, a gente falou no último bloco dessa questão dos números que não batem. Quais seriam os desafios, então, que a gente pode ter em relação à adoção no Brasil? São muitos os desafios. O primeiro é esse, né, da gente tentar diminuir essa diferença, né, entre o pretendente de adoção e o número de crianças para serem adotadas. Um desafio maior são políticas públicas, para que a gente não tenha tantas crianças nas instituições de acolhimento. E um outro desafio é nos próprios cursos preparatórios para a adoção, para que os pretendentes à adoção pudessem amadurecer, né, sensibilizar com essa questão de adoção e abrir um pouquinho esse perfil. Esse perfil é muito restrito, ele dificulta muito e nós temos várias crianças e adolescentes precisando de um lar. Então, eu acho que esse é o maior desafio, é encontrar um lar para essas crianças e esses adolescentes hoje, né, que estão acolhidos nas nossas instituições e com aquela expectativa, né, de uma família, de ter uma família. Eu acho que esse é o maior desafio. Doutora, agora, como é que são esses abrigos? O Ministério Público também fiscaliza esses abrigos? Sim. Como é que eles funcionam? Sim, o Ministério Público ele tem essa atribuição de fiscalizar todas essas instituições de acolhimento, as famílias acolhedoras. Nós fiscalizamos o programa, isso já faz parte das nossas atribuições e precisamos de acompanhar, né, equipe técnica, fomentar essa política pública, equipe técnica exclusiva para as nossas instituições de acolhimento, que cada município tenha sua instituição de acolhimento, ou se o município for muito pequeno, cada município tem sua realidade.
se o município for um município de pequeno porte, que faça convênios para que nós tenhamos em cada município um local em que essa criança possa permanecer no momento em que ela não possa estar convivendo com sua família por qualquer questão, né, de vulnerabilidade. Doutora, agora um outro assunto que está diretamente relacionado à adoção e que recentemente gerou uma certa polêmica, é a questão da entrega voluntária. O que é essa entrega voluntária? Como é que funciona? Quem pode fazer isso? A entrega voluntária, ela está prevista na nossa legislação. É a possibilidade daquela gestante ou aquela mãe que acabou de ter aquele seu filho fazer a entrega dessa criança para adoção. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento que a entrega voluntária é também um ato de amor e não é crime. Crime é você abandonar essa criança, deixar essa criança num terreno baldio. Nós tivemos recentemente agora notícias de uma criança que foi localizada num lixão, bebê, né, foi localizado num lixão. Então são questões que com essa entrega voluntária, com esse ato também de amor, que é a entrega voluntária, quando a mãe não tem condições de permanecer com aquela criança, ela vai entregar essa criança para adoção. E como que isso funciona? Isso tem um procedimento. Quando a mãe manifesta, né, ou quando ela está fazendo os exames, ou quando ela está sendo atendida pela equipe médica, né, o pré-natal, ela manifesta esse desejo de entregar, as equipes, né, assistentes sociais das maternidades, elas já estão preparadas para comunicar à vara da infância e juventude que uma gestante tem interesse em fazer essa entrega. Então ela vai ser acompanhada por toda a equipe do CRAS, do CREAS, a equipe da saúde. Quando essa criança, quando ela der à luz essa criança e essa criança nascer, ela já está sendo acompanhada, a equipe vai informar para ela, dizer para ela o que ela deve fazer e qual é o caminho. É comparecer a uma das varas da infância e juventude, espontaneamente. Então, quando ela comparece nessa vara, depois de ter dado à luz, muitas vezes ela não leva a criança, muitas vezes quando ela quer fazer a entrega, ela deixa a criança na maternidade, quando ela tem alta, e ela se dirige a essa vara da infância e juventude. A maternidade comunica a vara e, se for necessário, a criança vai para o acolhimento aguardando todo esse procedimento. Ela se dirige a uma vara, ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar, vai ser atendida por um assistente social, por um psicólogo, que vai entender o porquê que isso está acontecendo. E se essa for a vontade dela, depois dela passar por toda essa equipe, vamos ter uma audiência com o promotor de justiça, com o juiz e com o defensor público, geralmente é com o defensor, mas pode ser também com o advogado dela, se assim ela quiser, e vamos ouvir, e mais uma vez, né, aí uma atribuição do Ministério Público, eu vou explicar para ela qual é o alcance daquela decisão que ela está tomando, porque essa criança ela vai para uma adoção e depois dessa adoção ela é irrevogável. Ela perde totalmente o vínculo com a criança. No momento em que ela é ouvida e que ela, na audiência, e que ela ratifica a sua vontade de entregar o seu filho para adoção, naquele momento, depois do parecer do Ministério Público, o poder familiar dela é extinto. Então, aí ela é comunicada que ela tem 10 dias para repensar, né? Porque ela pode depois, nesse período de 10 dias, ela pode voltar lá na vara e dizer que se arrependeu. Se isso acontecer, ela vai ficar com a criança, mas aí ela vai ser acompanhada por um prazo mínimo de 6 meses pelo CRAS, CREAS, pela equipe da Vara da Infância e Juventude. Agora, é preciso reforçar que essa entrega é legítima. Legítima, é um ato de amor. Crime é você abandonar a criança num terreno baldio, mas você fazer a entrega, ela tem previsão legal, é um ato legal, e que tem todo um procedimento. Existe um ato normativo do Tribunal de Justiça regulamentando isso, então todas as varas da infância e juventude do nosso estado têm esse provimento, sabe como proceder
nesses casos. E o que é mais importante, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, se assim for a vontade dessa mãe, é garantido o sigilo. Esse sigilo é garantido por lei, se ela não quiser que ninguém saiba que isso está acontecendo, né, que ela fez essa entrega, isso é respeitado. Agora, doutora, até que idade essa mãe ela pode fazer essa entrega? Ou é imediatamente após o parto? A entrega do seu filho para adoção, ela pode ser feita em qualquer idade. Ela pode ser feita. Essa entrega voluntária, que hoje todo mundo menciona e que a gente faz esse trabalho, inclusive nas maternidades, de orientação, de como proceder, na mídia, para que as pessoas, né, uma gestante possa saber que ela tem essa possibilidade, se ela não tem condições de permanecer com o seu filho. Ela tem esse direito, né? Tem esse direito, esse é um direito dela previsto na legislação, que ela pode entregar esse seu filho para adoção. E quem vai adotar essa criança? Aqueles casais que nós conversamos que foram habilitados. E aí segue-se a fila de adoção que está prevista lá no SNA, no Sistema Nacional de Adoção. Agora a senhora já explicou que a pessoa, a mãe, ela pode requerer aí um sigilo sobre esse ato. No entanto, a sociedade cobra muito. Como lidar com essa situação, doutor? Nós temos as equipes, né, para poder trabalhar, para poder conversar com essa mãe, para ela poder superar todo esse luto, que também é um luto para ela, né? Se você pensar que ela, né, às vezes as pessoas esquecem que às vezes ela está entregando e aquilo para ela também é muito difícil, mas que é um ato de amor que ela está fazendo para o seu filho. E conscientizando, conversando, programas como esse, para que a gente possa levar para a sociedade essa possibilidade da mãe, de ela não exercer a maternidade por N motivos, que não vem ao caso, né? Se ela manifestou esse desejo de entregar, ela precisa de ter todo o suporte, né, psicológico, todo o suporte da rede de proteção, para que ela possa tomar essa decisão consciente de todas as consequências que vão advir dessa sua decisão. A senhora falou dessa legislação. Essa legislação, ela dá todo esse suporte? Sim, previsão, a entrega voluntária, ela está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos esse provimento do Tribunal de Justiça regulamentando o procedimento nas varas da infância e juventude, previsão legal. O que é crime é o abandono, é o tráfico de crianças, o comércio de criança, você comercializar criança, aí sim é crime. Mas você entregar a sua criança para adoção, isso é um ato de amor. E a gente tem que lembrar que muitas vezes essa gestação é fruto de uma concepção indesejada, aí, né? De um estupro, ou de algo que realmente a mãe não desejaria. Sim, por isso que se garante o sigilo, porque vamos imaginar quando é um estupro, você entregar essa criança para a família extensa, é muito dolorido para aquela mãe conviver com aquele fruto, né, daquela criança que foi um ato de estupro, uma coisa sofrida na vida dela. Então é muito difícil, por isso que a lei garante o sigilo. Ela tem o direito, né, de não relembrar disso durante toda a sua vida, se essa criança continuar no seio da família. Por isso é que se garante o sigilo, porque muitas das vezes este é o motivo e outros motivos, né? Tá certo, doutora. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Qual a mensagem que a senhora poderia deixar para quem está nos assistindo? Que a adoção é um ato de amor, né? E que nós precisamos de mais casais, né, que possam adotar, principalmente os nossos adolescentes. E que nós temos vários adolescentes com esse anseio, com essa vontade de ter uma família. Tá certo. Nós agradecemos aqui a presença da promotora de justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Valéria de Barros. E o MP com você fica por aqui. Este é um programa produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a parceria da Assembleia Legislativa.
Veja as nossas páginas, acompanhe o trabalho de promotores e procuradores de justiça aqui nos endereços aqui abaixo, nas páginas das redes sociais e no nosso site. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até o próximo MP com você.